Nesse segmento aqui que a gente está falando, eu queria te perguntar, nas empresas que você passou, e mais recentemente, que esse assunto é mais assim, do momento, ainda bem, né? Como vocês trabalharam a questão da inclusão social, da diversidade nas empresas? Como você vê isso, Clóvis? Porque em algumas empresas, sim, elas levam a sério. Outras, eu acho que é só uma questão de usar isso como marketing. Na prática, não acontece. Não vejo, eu não via, né, muita inclusão social. Se falava na contratação, mais contratações de mulheres, de negros, trans, mas a gente não via isso acontecendo na prática. Tinha reuniões, apresentações, discurso, mas na prática nada. O que você conta para nós? Então, eu acho que esse é um progresso, né? E a gente ainda tem muito por caminhar, tá certo? Então, eu até recentemente tive uma experiência, né, que eu posso contar aqui, talvez a pessoa esteja até aqui ouvindo, mas assim, há pouco tempo atrás estava contratando um controller, né? E aí teve todo um processo de seleção bastante rigoroso, né, nesse processo de seleção, até que ao final a gente se decidiu por um candidato, e aí eu fui fazer a oferta para o candidato, né? Então, fiz a oferta para o candidato, e aí, era uma mulher, e aí ela falou para mim, desculpa, mas eu não posso aceitar a sua oferta. Por quê? Por quê? Aí eu levei um susto, né? Porque, poxa, fez um processo grande de seleção, né, e rigoroso, né? Então, nessa altura, já tinha conversado com todo mundo, como vocês bem sabem. Então, como assim não pode aceitar? E foi crente que ela ia aceitar, né? Pô, que legal, né? Aí ela falou assim, porque eu fiquei sabendo hoje que eu tô grávida. Entendeu? E aí, para minha surpresa, ela imaginava que esse fato fosse um fato que a impediria de iniciar a carreira profissional conosco, né? Eu estava na Maquin, né? E para mim foi uma grande surpresa isso, né? Ela achar que isso seria um fator, né? Então, eu até entenderia se os motivos partissem dela. Eu prefiro cumprir a minha licença maternidade onde eu estou, né? Porque aqui eu tenho, eu conheço melhor. Ela já estava trabalhando. Ela estava empregada, né? Tá. Então, para mim, se fosse dela o motivo, né? Sim. Eu até compreenderia, né? Mas, assim, a surpresa foi que ela achou que isso seria um impeditivo para a não contratação dela, né? E no final, cara, a gente contratou, né? E para mim foi formidável, né? Acompanhar toda a gravidez, né? Todo o período de gravidez, apoiar naquilo que a gente pode apoiar, né? Evidentemente. Né? E ela ajudou demais durante o período em que ela trabalhou conosco, antes de sair de licença maternidade. Né? Aí saiu de licença maternidade, aí é um período, claro, turbulento, né? Porque tudo muda. Você precisa que as pessoas, né, façam algo, sempre precisa, mas quando você perde uma pessoa-chave, né, você tem naturalmente, as pessoas se sobrecarregam mais, quem está em cima, né, tanto o chefe quanto o subordinado, as pessoas elas ficam mais sobrecarregadas, tem aí um esforço maior, um período de turbulência, mas que eu acho que as empresas têm que entender, né, esse período. Aí ela retornou de licença maternidade e aí a gente acompanha todo esse período também de readaptação, porque no caso foi durante a pandemia, então muita coisa você já estava trabalhando online, né? Então você imagina, você volta online, você tem um bebê dentro de casa, então você não tem aquela distância, né, que normalmente tem quando você volta de uma licença maternidade. Acabou favorecendo, né, de alguma maneira. E eu me sentia muito feliz, cara, porque alguns dias pela manhã eu fazia a reunião, eu, ela e o bebê. E quem tomava a decisão era o bebê, né? Porque se ele chorasse, acabou. Cara, e aquilo ali mudava o dia, aquilo ali transformava o dia, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, são histórias bem bacana. Que a gente conta, né? E eu tenho outras pessoas no time que estão muito atentas para essa questão de diversidade e inclusão. E a gente fala, né, que a diversidade, né, cara, é você convidar para o baile, a inclusão é convidar para dançar. Né? Então, isso aí tem que pautar as reuniões, ou seja, você tem que mostrar o quão esse assunto é um assunto que tem que ser levado a sério, né? E a grande verdade é que tem muito para evoluir mesmo, cara. Então, eu acho que isso caminha junto também
com a meritocracia, caminha junto com competência, mas tem muito para evoluir, tanto um assunto quanto o outro. Né? E também, né, só para complementar, dentro dessa questão de inclusão social, a oportunidade que muitas pessoas formadas em não escolas antigamente se falava escolas de primeira linha, né? Eu acho que teve uma evolução também, porque o aspecto é social, você incluir pessoas, porque se você limitando, essa é a parte que estamos todos inseridos no mundo social, porque você é um líder, você contrata, você gera um emprego para aquela família, para aquele estudante, para tudo. E se você limitar, você está excluindo essas pessoas que não estudaram em escolas de primeira linha, mas estão na batalha, estão ali, né? Chico, aí acho que todos nós trabalhamos em empresa austríaca, tá certo, cara? Então, a gente pode fazer alguns comentários aqui, mas vamos lá, né? Eu tenho 30 anos de experiência profissional. De fato, nesses 30 anos aí, cara, quando a gente começou lá na década de 90, era mais comum mesmo, né, cara? Só formação de escolas de primeira linha. Já limitava a galera. Você ali, colocava né? isso em jornal, né? Tudo mais, né? Mas vamos falar um pouco da Áustria, né, cara? Acho que lá você tem uma educação, né, absolutamente acessível, né, para todas as pessoas, né? E é natural que quando elas ingressem dentro das empresas, né, que você tenha como aplicar a meritocracia, porque as pessoas tiveram, né, a chance de ter acesso à mesma educação, e aqueles que mostrarem mais aptidão, mais esforço, eles vão ter as melhores oportunidades, tá certo? Aqui no Brasil, cara, eu vejo que, como a gente estava falando lá no começo lá do nosso bate-papo, né, cara, a grande maioria não tem acesso a uma educação, né, ou não tem acesso às condições ideais para que possa estudar, né? E não dá para a gente ficar esperando só o governo, né, resolver isso. Eu acho que, de alguma maneira, também as empresas têm essa parcela de responsabilidade, de trazer também essas pessoas que têm o potencial, né, claro, e desenvolver essas pessoas dentro da organização. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver empresas atuando assim também, né? Acho que assim a gente vai ajudar a melhorar, né, o nosso país, não apenas, né, esperando que o governo faça, né? Temos todos que agir. Então tem uma responsabilidade aí compartilhada. Isso não, cara, as empresas também não vão ter daqui a pouco também pessoas para contratar. Sim. Então, ou seja, a gente viveu um período aí, ali em 2010, 2011, né, cara, que as pessoas trocavam de emprego no ponto de ônibus. Lembra disso, cara? Assim, a gente tinha uma taxa de desemprego baixíssima, né? A expectativa foi aquele momento lá dos jogos, né? Copa do Mundo, né? Do óleo, né? Ou seja, a questão do petróleo. Então, assim, a gente teve ali uma efervescência que trouxe a taxa de desemprego para patamares assim bastante baixos. Sim. Não é verdade? Tanto pessoas mais velhas quanto mais novas trabalhando, né? E eu acho, cara, que se as empresas não ajudarem no desenvolvimento das pessoas, elas também serão prejudicadas, né? Ou seja, porque você não vai conseguir contratar também essas pessoas. Então, é uma responsabilidade compartilhada, né? Perfeito. Acaba que, até falando, eu sou adepto do óbvio tem que ser dito, né? E voltando só um pouquinho na diversidade e inclusão, do que você estava dizendo em relação a pessoa grávida, é impressionante que, para nós, isso como que ela pensou isso, né, de alguma maneira. E como tem muita gente que ainda, de alguma maneira, se acha, né, não preparado ou não apto para aceitar uma proposta numa gravidez. Então, são coisas que para nós parecem inatingíveis, né? Como pode, né? Como que ela pensou isso? Imagina, e é muito comum, né? A pressão, né? Não, imagina assim, ela conversando em casa com... Puta, fiquei grávida. Não, e agora... Ao invés de comemorar, puta, velho, agora. Não, e mais, depois dessa conversa com o Clóvis, como ela, eu imagino, entrou na empresa empolgada, com, né, querendo... o máximo, né, cara? Isso exatamente.